Leitura do livro do Douglas Moo, Tiago, Introdução e Comentário. Prefácio geral à edição em inglês de Leon Morris. A série original dos comentários de Tyndale tinha como alvo fornecer ajuda ao leitor geral da Bíblia. Ela se concentrava no sentido do texto, sem entrar em tecnicismos da erudição. Ela procurava evitar os extremos de ser indevidamente técnica ou inutilmente breve. Muitos dos que utilizaram os livros concordam em que, até certa medida, houve sucesso no alcance desse alvo. Todavia, os tempos mudam. Uma série que por tanto tempo serviu tão bem, talvez já não tenha muita relevância como teve a época de seu lançamento. Novos conhecimentos vieram à luz, a discussão de questões da crítica tem mudado, os hábitos de leitura da Bíblia têm se modificado. Quando se iniciou a série original, pressupunha-se que a maioria dos leitores usava a versão autorizada, sendo que os comentários podiam ser feitos segundo ela, mas esta situação já não mais existe. A decisão de revisar e atualizar toda a série não foi tomada rapidamente, mas no final pensou-se que era isto o que pedia a situação atual. Existem novas necessidades e elas serão mais bem entendidas por novos livros ou por uma completa atualização dos livros antigos. Os alvos da série original permanecem. Os novos comentários não são pequenos nem devidamente longos. Eles são mais exegéticos do que homiléticos. Não discutem todas as questões da crítica, mas nada se escreve sem uma consciência dos problemas que prendem a atenção dos eruditos do Novo Testamento, onde se sente que estas questões devem receber uma consideração formal. Elas são discutidas na introdução e algumas vezes em notas adicionais. Mas a principal motivação destes comentários não é de natureza crítica. Estes livros são escritos para ajudar o leitor não técnico a entender melhor a Bíblia. Eles não pressupõem um conhecimento da língua grega e todas as palavras gregas discutidas são transliteradas. Mas os autores têm o texto grego diante deles e seus comentários são feitos com base nos originais. Os autores têm liberdade para escolher suas próprias traduções modernas, mas pede-se a eles que mantenham em mente a variedade de traduções em uso corrente. A nova série dos comentários Tyndale veio a lume, como aconteceu com a anterior, na esperança de que Deus, por sua graça, use estes livros para ajudar o leitor comum a compreender o mais completo e claramente possível o sentido do Novo Testamento. Tem um prefácio, a edição em português. Todo estudioso da Bíblia sente a falta de bons e profundos comentários em português. Quase todas as obras que existem entre nós peca pela superficialidade, tratando o texto bíblico em poucas linhas. A série Cultura Bíblica vem remediar esta lamentável situação sem que peque, por outro lado, usando linguagem técnica e de demasiada atenção a detalhes. Os comentários que fazem parte desta coleção Cultura Bíblica são, ao mesmo tempo, compreensíveis e singelos. De leitura agradável, seu conteúdo é de fácil assimilação. As referências a outros comentaristas e as notas de rodapé são reduzidas ao mínimo, mas nem por isso são superficiais. Reúnem o melhor da perícia evangélica ortodoxa atual. O texto é denso de observações esclarecedoras. Trata-se de uma obra cuja característica principal é ser mais exegética do que homilética. Mesmo assim, as observações não são de teor acadêmico e muito menos são debates infindáveis sobre minúcias do texto. São de grande utilidade na compreensão exata do texto e proporcionam, assim, o preparo do caminho para a pregação. Cada comentário consta de duas partes: uma introdução que situa o livro bíblico no espaço e no tempo e um estudo profundo do texto, a partir dos grandes temas do próprio livro. A primeira trata as questões críticas quanto ao livro e ao texto, examinam-se as questões de destinatários, data e lugar de composição, autoria, bem como ocasião e propósito. A segunda analisa o texto do livro, seção por seção. A atenção especial é dada às palavras-chave e, a partir delas, procura-se compreender e interpretar o próprio texto. Há bastante carne para mastigar nesses comentários. Esta série sobre o Novo Testamento deverá constar de 20 livros de aproximadamente 200 páginas cada. Os editores, Edições Vida Nova e Mundo Cristão, têm
programada a publicação de pelo menos 2 livros por ano, com preços moderados para cada exemplar. O leitor, ao completar a coleção, terá um excelente e profundo comentário sobre todo o Novo Testamento. Pretendemos, assim, ajudar os leitores de língua portuguesa a compreender o que de fato diz e significa o texto neotestamentário. Se conseguirmos alcançar este propósito, seremos gratos a Deus e ficaremos contentes, porque este trabalho não terá sido em vão. Richard Sturz. Prefácio do autor. Meu primeiro sermão, pregado diante de um paciente, professor e de 4 colegas pregadores novatos, foi sobre Tiago, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Eu pensava que a ênfase de Tiago na necessidade de se praticar a palavra era importante no contexto de seminário, onde a escritura facilmente se torna um livro a ser analisado, em vez de uma mensagem a ser obedecida. Com certeza a mensagem era necessária naquele caso e é certo que ainda temos uma necessidade urgente dela, e não apenas em seminários. Através de todo o mundo, as pessoas estão despertando para o cristianismo bíblico. As igrejas do terceiro mundo estão germinando. O evangelicalismo norte-americano continua a atrair muita atenção e os cristãos da Europa estão testemunhando renovação e uma nova preocupação evangelística. Mas, infelizmente, faltam as transformações especiais e sociais que deveriam acompanhar tal reavivamento. Por que isso acontece? Com certeza, uma das principais razões é que o simples apelo de Tiago, abre aspas, tornai-vos praticantes da palavra, fecha aspas, não está sendo atendido. A palavra tem sido traduzida, comentada, lida, estudada, pregada e analisada como nunca antes, mas pode-se questionar se ela tem sido obedecida com a mesma intensidade. Tudo isso nos mostra que a mensagem de Tiago precisa ser ouvida por nós e obedecida. Sem ser um teólogo profundo, o talento de Tiago reside em sua grande sinceridade moral, em seu simples e poderoso apelo ao arrependimento, à ação, a um estilo de vida cristão coerente. Suas palavras precisam estar presentes em nossos debates teológicos, em nossos preconceitos pessoais, em nosso mal-estar espiritual, levando-nos de volta ao caminho de um cristianismo bíblico, revigorante e transformador. Devo minha gratidão a muitas pessoas que ajudaram a tornar possível este comentário. O Dr. Leon Morris foi um perspicaz editor que muito me estimulou. A Trinity Evangelical Divinity School, onde leciono, forneceu-me graciosamente o tempo de uma secretária, e Luan Coelho teve o difícil, às vezes engraçado, trabalho de decifrar minha letra. Os alunos aqui da Trinity e em diversas igrejas influenciaram bastante minha compreensão da carta através de trabalhos, perguntas e comentários. Meus 5 filhos têm sido uma fonte de diversão, nem sempre bem-vinda, descanso pessoal e alegria. Acima de todos, minha esposa Jenny incentivou-me em meu trabalho através de seus cuidadosos comentários sobre todo o manuscrito, melhorou de forma incomensurável o estilo e o conteúdo. É a ela que dedico este livro. Douglas Moo. Introdução. Primeiro, a carta na igreja. A epístola de Tiago tem uma história controvertida. Ao lado de 1º e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas, ela pertence àquelas classes de epístolas do Novo Testamento chamadas gerais ou católicas, no sentido de universais. Tal designação foi dada a estas 7 cartas nos primórdios da história da igreja, pelo fato de cada uma ser endereçada à igreja em geral e não uma única congregação. Estas cartas também tiveram uma situação incerta em muitas áreas da igreja primitiva. Juntamente com Hebreus e Apocalipse, várias entre elas foram as últimas a receberem um status canônico. No caso de Tiago, apenas no final do 4º século, as cristandades oriental e ocidental a reconheceram como escritura. A primeira menção nominal à Epístola de Tiago aparece no início do 3º século, mas uma vez que autores antigos nem sempre citavam suas fontes, é possível que escritos anteriores tenham feito uso de Tiago sem lhe dar crédito. Maior notou alusões a Tiago na maioria das epístolas do Novo Testamento,
e em muitos textos cristãos não canônicos datados do fim do primeiro século e início do segundo. Entretanto, em muitos desses casos não se pode confirmar sua dependência de Tiago. A dificuldade reside no fato de que a maior parte destes textos paralelos envolve ensinos tradicionais largamente difundidos. Então, quase sempre o relacionamento entre Tiago e esses outros livros é indireto. Ambos fizeram uso desta tradicional coletânea de ensinos. Quase certamente este é o caso dos dois livros do Novo Testamento que mais têm em comum com Tiago, Mateus e 1 Pedro. Entre os primeiros textos cristãos não canônicos, o Pastor de Hermas, começo ou metade do segundo século, é o que mais apresenta paralelos com Tiago. Na parte daquele livro chamado Mandatos, encontram-se vários temas característicos de Tiago. O estímulo à oração com fé e sem atitude de dúvida, no Mandato 9, tem uma redação e uma ênfase bem aproximadas de Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. É provável que esta parte de Hermas tenha recebido influência de Tiago. Também é possível que 1 Clemente, 95 depois de Cristo, né? A epístola de Barnabé, escrita em alguma época entre o ano 70 e 132, mostram sua dependência de Tiago, mas não se pode ter certeza disso. Afirma-se que Clemente, líder da importante escola de catequese em Alexandria, escreveu um comentário sobre Tiago, mas que nunca veio a ser descoberto. E em seus escritos ainda existentes, Clemente nunca revelou dependência de Tiago. Orígenes, sucessor de Clemente em Alexandria, é o primeiro que se refere nominalmente à carta de Tiago. Ele cita a carta como escritura e a atribui a Tiago, o apóstolo. É um comentário de João, fragmento 126. A tradução latina das obras de Orígenes, feita por Rufino, identifica de modo explícito o autor da carta como irmão do Senhor, mas a confiabilidade do trabalho de Rufino é discutível. Outros textos do terceiro século mostram familiaridade com Tiago, e o tratado pseudo-clementino Ad Virgines parece mencionar Tiago como escritura. Eusébio, em 339, muitas vezes usa Tiago em seus escritos e aparentemente aceita seu status canônico. Entretanto, ele também inclui entre seus livros disputados Antilegômena, dando a entender que tinha consciência de que alguns escritos questionavam sua autoridade, questionavam sua autoridade escriturística. É provável que ele tivesse em mente a igreja síria, onde muitas epístolas gerais tiveram bastante dificuldade para encontrar aceitação. Teodoro de Mopsuestia, em 428, rejeitou todas as epístolas gerais. Contudo, Tiago foi incluída na tradição síria do V século. A Peshitta e é citada com aprovação por Crisóstomo, em 407, e Teodoreto, em 458. Assim, com algumas exceções, a Igreja Oriental prontamente aceitou Tiago como livro canônico. A situação no Ocidente foi semelhante, embora a aceitação de Tiago tenha ocorrido um pouco mais tarde. Nem o cânon muratoriano, fim do segundo século, nem a lista de Mommsen, que dá o cânon africano em 360, mencionam Tiago. A mais antiga e clara referência a Tiago no Ocidente aparece na metade do quarto século, quando Hilário de Poitiers, escrevendo em 356 a 358, em Ambrosiaster, em 382, citaram Tiago uma vez. A influência de Jerônimo foi importante na condução de Tiago a uma aceitação final pela Igreja no Ocidente. Ele inclui a epístola em sua tradução latina, a Vulgata, e a mencionou várias vezes em suas obras. Em um documento que devia possuir uma certa importância, Jerônimo identificou o autor como o irmão do Senhor mencionado em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Por volta da mesma época, Agostinho acrescentou a força de sua autoridade, e nenhuma outra dúvida sobre Tiago foi novamente levantada na Igreja Ocidental até o período da Reforma. Assim, Tiago passou a ser reconhecida como canônica em todos os segmentos da Igreja primitiva, sem o benefício de uma autoridade única.
que impusesse uma decisão. Mas é importante enfatizar que Tiago não foi rejeitada, mas negligenciada. Como se explica tal negligência? Um fator pode ter sido a incerteza sobre a origem apostólica do livro, uma vez que o autor identifica a si próprio apenas pelo nome. E Tiago era um nome bastante comum no mundo antigo. Outro fator pode ter sido o caráter tradicional de grande parte do ensino de Tiago. A carta contém pouco combustível para os ardentes debates teológicos na igreja primitiva. Talvez mais importantes ainda sejam a natureza e o destino da epístola. A carta revela uma forte orientação judaica e provavelmente foi escrita para igrejas judaicas da Palestina ou da Síria. O deslocamento prematuro da igreja judaica na Palestina como resultado das revoltas dos judeus em 66 a 70 e 162 a 135 deve ter causado uma séria diminuição na circulação da carta. Neste aspecto, pode ser importante o fato de que Orígenes faz referência a Tiago apenas depois de ter entrado em contato com a igreja na Palestina.